Quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de um ato complexo. Porque muitas pessoas associam suicídio ao transtorno mental. Então, uma pessoa que, por exemplo, está vivenciando uma situação de depressão, algum quadro mais delicado na sua saúde mental exclusivamente, já é uma pessoa que vai desencadear ou que vai atrelar a uma tentativa de suicídio, por exemplo. Só que não, quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de um fenômeno complexo que envolve questões ambientais, sociais, pessoais, familiares. A gente está falando de um amplo conjunto de situações que favorecem ou não aquela pessoa a agir desta forma. Então, o suicídio, a pessoa que faz uma tentativa ou que pensa no suicídio como uma alternativa àquilo que está vivendo, a pessoa está vivendo uma ambivalência entre viver, em que condições que é esse viver, né? Porque é um sofrimento, é dor, é algo insuportável, e o morrer não como algo que é exterminar a vida ou acabar com a vida, mas é um alívio àquela dor que para aquela pessoa é insuperável, ela é interminável e é inesgotável. Então a gente está falando de uma situação em que a pessoa sente uma dor que ela não consegue definir claramente de onde vem, como que é, mas que toma conta da existência dela, cada pedacinho do ser dela dói e é uma dor crônica, é uma dor que não passa, é uma dor que ela não tem como terminar, porque a pessoa vai perdendo a expectativa, a esperança de que aquilo algum dia vai passar. Então, é algo que é permanente, é crônico, é indecifrável, é inclassificável, é uma dor que a pessoa realmente não consegue ter clareza sobre o que está acontecendo com ela. Então, quando a gente está falando de suicídio, está falando de uma dor, de um sofrimento muito, muito profundo, que a pessoa não tem a perspectiva de sair dele. Então, o alívio para acabar com aquela dor que para ela não existe mais como acabar fazendo uma tentativa ou chegando ao suicídio. Então, a gente está falando de causas multifatoriais. A gente está falando de biologia, está falando de sociedade, está falando de cultura, está falando de relações familiares, de vida social, a gente está falando da vida psíquica, a gente está falando da vida social, a gente está falando de vários elementos que compõem esse fenômeno e por isso é tão importante que a gente desmistifique esse ato, entendendo a complexidade e entendendo, acima de tudo, como essa pessoa está, que ela perdeu o sentido de viver.